Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes a gente vai bater um papo essa semana sobre as contas do governo federal. O tema fiscal é importante porque se a gente tiver uma expansão de gastos públicos, isso pode levar a um aumento de endividamento e, por consequência, trazer insegurança aos investidores em relação à capacidade de pagamento da dívida pública. O resultado é mais pressão no dólar, ao mesmo tempo o gasto no curto prazo implica mais crescimento e, eventualmente, mais pressão inflacionária. E dependendo da situação, o Banco Central pode reagir subindo os juros. Se a gente tiver uma situação de dólar, inflação e juros para cima, isso reduz a confiança no futuro. Portanto, a política fiscal é um tema fundamental para trazer estabilidade macro e, com isso, atrair investimentos e gerar emprego. Esse tema tem sido central desde o início do ano. Isso porque o governo passado já mandou para o Congresso um orçamento deficitário, mas o novo governo ampliou o resultado negativo. Para evitar um descontrole da dívida, o governo desde então tem procurado aumentar a arrecadação de várias formas, tanto com a atividade econômica, que tem decepcionado, mas também corrigindo buracos no sistema tributário, reduzindo renúncias fiscais e procurando pendências judiciais que possam favorecer pagamentos ao governo. Até o momento, a gente tem visto todas as expectativas sendo frustradas. Mesmo com a atividade econômica forte, a arrecadação vem caindo. A gente tem dificuldades políticas para se aumentar impostos no Brasil, retirar renúncias fiscais. E a gente não sabe dizer quanto o governo vai ser bem sucedido em tentar renegociar dívidas com empresas privadas, com negociações aí na justiça, com as discussões em torno do CARF. Portanto, tem muitas dúvidas em relação à arrecadação e não por outro motivo. O mercado financeiro não acredita que o governo vai cumprir as metas prometidas de resultado primário. Portanto, a gente tem uma situação já bastante complicada. Para piorar, o que a gente teve nos últimos dias foi uma declaração do presidente sugerindo que esse compromisso de se alcançar metas não é tão forte assim. Bom, isso traz várias implicações, mas o Carlos vai comentar um pouco como a gente está vendo esse cenário fiscal para frente e que tipo de problemas isso pode trazer para a economia. Carlos, conta um pouco da história para a gente. Toda essa sinalização recente do governo em relação à dificuldade de entregar as metas fiscais propostas, ela está muito relacionada ao contexto político. O governo, desde o início, ele propôs fazer um ajuste fiscal, ou trazer as contas públicas de volta para o 0 a 0 ou para o positivo, através de um forte ajuste nas receitas, e isso lançando mão, então, de diversas medidas arrecadatórias. Mas a maior parte dessas medidas, ou as mais importantes, dependem tanto do judiciário, como foram algumas medidas até agora, mas particularmente do Congresso. E para isso, o governo tem lançado mão aí de negociações políticas, de transferência de emendas, de divisão de cargos no governo, para tentar destravar essa pauta e fazer com que boa parte dessas medidas arrecadatórias sejam aprovadas no Congresso. Acontece que o governo tem encontrado algumas limitações. Aprovar aumentos de carga ou aprovar novos impostos não é fácil. Por isso, o governo tem encontrado bastante dificuldade em avançar com a agenda na magnitude que precisa ser avançada. Algumas medidas estão avançando, como a questão da tributação de fundos, por exemplo, mas que tem uma representação ali como importância, como recurso fiscal, ainda limitado, longe do que o governo precisa para conseguir entregar as metas propostas. A outra saída seria fazer um ajuste das despesas, mas o próprio governo, nessas declarações recentes, tem indicado que não pretende fazer nenhum ajuste do lado das despesas. Está justamente dizendo, olha, a gente deve revisar a meta de fiscal justamente para não precisar fazer nenhum ajuste do lado das despesas. Então, essa sinalização de que do lado das despesas não tem ajuste e qualquer frustração no Congresso com relação à aprovação das medidas vai se transformar em revisão da meta de superávit, da meta fiscal, é isso que tem preocupado os mercados, que não enxergam uma saída clara. Vem uma desaceleração econômica para acontecer, a arrecadação já não vai bem. As medidas no Congresso enfrentam alguma dificuldade e não há nenhuma intenção de rever despesas, o mercado já tem como consenso que essas metas não vão ser alcançadas. E se elas não vão ser alcançadas, aí a gente volta para o problema que o Brasil vive aí já há alguns anos, de preocupação fiscal, preocupação com dinâmica de dívida
Isso acaba influenciando taxa de câmbio, decisão do Banco Central, né? O Banco Central está cortando juros e pode vir eventualmente a reduzir esse ritmo ou parar antes, em função de todo esse comportamento da política fiscal, da dívida brasileira durante esse período. Então, pessoal, esse foi mais um episódio. Obrigado, até semana que vem. Um abraço.